Deuteronômio, lá no comecinho. Vamos ler? Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que nem meu servo Moisés te ordenou. A toda lei que nem meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa palavra, no livro de Josué, fala sobre a história de justamente o nome do livro, né? A história de Josué. De que a importância que a gente vê no exemplo da vida de Josué é a importância da nossa confiança e da nossa fé em Deus, né? Que a gente lendo desde o começo, a gente acompanhando a vida de Moisés, a gente vê que Josué sempre está lado a lado com Moisés. E acompanhando a história, a gente vê que Josué, antes dele se tornar um soldado, antes dele se tornar um líder daquele povo de Israel que conquistou a terra prometida, Josué era apenas um auxiliar de Moisés, que estava sempre com ele, né? E nessa história de Josué a gente vai vendo que ele vai tendo todo o exemplo de Moisés. E essa parte que a gente leu, esses versículos em específicos, falam da conquista de Josué à terra prometida, né? Que Jesus fala, Deus frisa para ele algo bem claro: esforça-te e tenha bom ânimo, né? Esforça-te, seja corajoso, né? Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não desanime, né? Então é algo que a gente pode ver a importância da nossa fé em Deus, da gente confiar em Deus. Porque eu estava lendo que o nome de Josué real não é Josué, é Oséias, né? Quando o Senhor fala para Moisés ir lá e escolher algumas pessoas para serem espiãs na terra de Canaã, que era a terra prometida, Moisés chama Oséias, né? E quando Moisés chama Oséias, Moisés fala, a partir de hoje seu nome não vai ser Oséias, mas vai ser Josué. E eu estava vendo, Josué significa Deus salva, né? Então olha que interessante, o tempo todo tinha aquela conexão de Josué com a presença de Deus, com o Espírito, sempre teve aquela intimidade. Então o tempo todo Deus está ditando o caminho para Josué, para ele seguir, para ele se manter firme, para ele se manter no caminho correto, né? Então a gente pode ver nessa palavra as virtudes de Josué, né? Os pontos fortes dele, que em momento algum ele se desanimou, e mesmo que batalhas que pareciam impossíveis, difíceis, em momento algum ele desanimou, ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda, assim como fala no versículo, mas ele se manteve focado, né? Então a nossa vida muitas vezes torna como a vida de Josué, de dificuldades, de problemas, de doenças, né? De crises, e a gente muitas vezes acaba colocando a nossa confiança em coisas mundanas, né? Acaba colocando a nossa confiança num presidente novo, que com ele vai ser tudo mais barato, vai ser melhor, né? As coisas vão ficar melhores, vai ter uma rua com mais segurança. A gente acaba colocando a nossa confiança em outras pessoas, e a Bíblia mesmo fala isso: não confie em outra pessoa. Não, a nossa confiança tem que ser somente em Deus, porque Deus não falha com a gente. Deus não nos deixa esperando, Deus não nos deixa ao léu, né? Mas a gente tem que confiar sempre em Deus, assim como Josué confiou. Josué foi um homem que esteve lado a lado a Moisés o tempo todo. Mas olha que legal,
o Senhor entregou nas mãos dele o fato dele introduzir o povo na cidade prometida, na terra prometida, que demorou há tantos anos. E assim como a gente leu, a terra que eu prometi aos teus pais, vocês vão entrar, né? A geração dele, a geração de Moisés, então eram jovens, adolescentes, pessoas mais novas, outra geração. Então que ele esteve o tempo todo ali caminhando, né? Vendo exemplos daquilo. Então a gente pode ver na vida dele a fé que ele teve, né? O fato dele se esforçar para lutar cada batalha, o fato dele se esforçar para não se perder no meio do caminho. Porque eu lembro que já passou na televisão, no 8, né, que passa muito os 10 mandamentos, né, passou a história de Moisés e passou também a história de Josué, né, conquistando a terra prometida. E em muitos casos, o pecado tenta ali pegar Josué de alguma forma, né, pegar ele errando, né, desviar ele do caminho. Mas a Bíblia fala que o fator essencial na vida de Josué foi a fé, né, que independente das situações, independente dos lugares que ele andava, das batalhas que ele tinha que lutar, o tempo todo ele se manteve com o coração em Deus, né? A sua fé firme o tempo inteiro, né? Assim como um atleta ele pode treinar durante atletas de natações, de corridas, eles treinam durante anos para correr 10 segundos. Você imagina isso? Você treinar 4 anos para você ser o cara mais rápido e correr, sei lá, 2, 3, 5 quilômetros em 10 segundos. Sabe? Então é um esforço de anos que algo muito rápido acabou, mas você saiu como campeão. Você saiu como vencedor. E isso é se esforçar. Isso é ser forte e corajoso, assim como Josué foi. Quantas batalhas que Josué lutou, né? Um exemplo dessas batalhas que eu estava lendo, a batalha que o sol parou. Simplesmente eles lutaram dias e o sol ficou lá parado, não anoiteceu, sabe? Então a gente pode ver na história dele que o tempo todo a mão de Deus estava sobre ele. Mas por quê? Porque ele era um escolhido? Também. Mas o fator mais essencial, assim como eu falei, o fator mais essencial, mais importante era a confiança e a fé dele em Deus, né? A gente vê nos dias de hoje a causa da violência, basta você ligar a televisão, violência altíssima, né? A gente mora em Fortaleza, uma das cidades mais violentas do Brasil, até do mundo, considerada, né? Uma das cidades mais violentas, mais perigosas, né? Então hoje todo mundo tem medo de ser assaltado, né? Você vem no ônibus, está vindo para a igreja no ônibus, você anda com o celular ali escondido, né? Deixa a Bíblia mais à vista para se alguém entrar, você vê que você está indo para a igreja, né? Todo canto que você vai, você não anda mais tranquilo à vontade, né, Carlos? Você anda, principalmente no bairro do Carlos, né? Um bairro que é taxado por ser muito perigoso, né? Então você não anda mais à vontade, tranquilo, com o celular na mão, não. Você anda amedrontado, você anda com medo, não confia mais em ninguém. E é algo que fala também na história de Josué. Muitas vezes Josué sim sentiu medo. Josué sim sentiu, será que eu devo continuar? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que é aqui que eu tenho que estar? Né? Será que é eu que tenho que conquistar essa terra prometida? Será que sou eu que fui escolhido de verdade? Será que eu estou fazendo? Tantas perguntas que surgiu para Josué. Mas olha o que a Bíblia frisa muito: esforça-te e tenha bom ânimo, não desanime, né? Até um louvor que a gente canta: seja forte e corajoso, não tema e não desanime, eu sou o teu Deus, né? Então a gente pode ver isso na história de Josué, que uma das virtudes dele é que mesmo quando tudo parecia perdido, Josué se manteve sempre fiel a Deus. E essa fidelidade era alimentada por sua fé e foi um fator essencial para que os inimigos fossem derrotados 1 a 1. Então, todo dia a gente tem um leão para lutar, para batalhar, para vencer. Todos os dias. Todos nós, né, de crianças a adultos. Todo dia a gente passa alguma dificuldade, a gente tem que lutar com um leão, né? Eu vi até um meme essa semana que dizia que é um ditado, né, popular, que fala que todo dia a gente tem que lutar contra um leão, mas eu vi um meme que dizia assim: isso aí tá errado, porque hoje eu tô tendo que estar com 10 leão, né? Tem alguém com leão sobrando aí, porque cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis,
né? As coisas ficam mais caras, ficam mais difíceis, os tempos são difíceis. Muitas pessoas falam isso, né? E é muito difícil a gente se esforçar. É muito difícil a gente não desanimar. Mas Josué, assim como a gente leu, ele teve um fator essencial, né? Que foi ser fiel a Deus, foi ser leal a Deus, foi ter uma vida com Deus, sabe? Assim como o pastor falou aqui, são estatutos que a gente tem que cumprir, são fases que a gente tem que passar. E Josué passou por várias, e muitas vezes ele sentiu-se em medo, porque Josué era um soldado, né? E muitas vezes ele sentiu-se em medo, amedrontado, tantas perguntas, será que ele era mesmo ele o escolhido, o chamado ali, o líder? Mas era ele o tempo todo, e Deus estava o tempo todo com ele. Mas algo que não deixou ele desanimar, que não deixou ele desabalar, não deixou ele se abalar, né? Não deixou ele desistir, foi a fé, né? Então é algo que a gente tem que ter todos os dias, é a fé em Deus, né? Uma intimidade com Deus, um compromisso, um relacionamento, é o que a gente tem que todo dia. Assim como você tem com sua esposa, com seu marido, né? Sei lá, com seus amigos, se você conversa todo dia, é um relacionamento. A gente tem que ter com Deus da mesma forma, né? Então a Bíblia fala isso, e eu gosto muito do versículo 9, se vocês pudessem acompanhar comigo aí, que o 9 diz assim, ó: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, não tenha medo, nem fique espantado, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos seus príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: proverdes comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuídes. Amém? Então, Deus sempre bem claro com ele: não temas, né? Tenha bom ânimo. E é onde ele dá a ordem ao povo: sigam em frente, né? Passem pelo arraial, que a gente vai atravessar o Jordão e a gente vai conseguir a terra prometida. Então, claro que Josué também teve muitos momentos de insegurança, e com certeza teve medo diante das contrariedades que apareciam, mas ele sempre se recordava da voz de Deus, que lhe pedia atitudes e coragem, que são 2 coisas que caminham juntas em nosso coração, né? Eu li isso aqui essa semana, mas eu vi uma vez uma frase que dizia que a coragem e as atitudes caminham juntos no nosso coração, porque sem coragem você não tem atitudes, né? Sem a coragem você não tem as atitudes. E se você não tiver atitude, com que coragem você vai fazer acontecer, né? Então são 2 coisas que caminham juntos no nosso coração, e que caminhava também junto ao coração de Josué, né? De que Josué foi um guerreiro, foi um soldado, mas Josué também era um homem, tinha sentimentos, tinha medo, né? Tinha receio, né? Tinha família. Josué também amava, né? Josué também sentia falta de carinho, mas que Deus estava ali para suprir ele o tempo todo, suprir as suas necessidades, né? Deus estava ali com ele o tempo todo, e isso é sinônimo de um relacionamento com Deus, algo que a gente tem que ter diariamente, né? Eu acordo muito cedo, vou para academia e tal, enfim, vou para o trabalho, e o tempo que eu tirei para estar lendo a Bíblia é no trabalho. Eu tenho 1 hora de almoço, e eu almoço lá em 20, 25 minutos, e depois eu vou ler a Bíblia. E é algo diferencial, né? Algo que a gente tem que ter diariamente, porque até acontece às vezes dia que eu não leio, que eu acabo ficando no celular, vendo outra coisa, eu vou mexer no computador, a gente acaba sentindo falta, a gente sente uma diferença, né? Porque é como você conversar com alguém, todo dia você conversa com alguém específico, né? Não sei vocês, mas todo dia a gente tem alguém para conversar, e aí, como foi e tal, tudo legal e tal, né? E quando você não conversa, você sente falta de contar. E com Deus é da mesma forma.
todos os dias Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer estar do nosso lado. Assim como Josué, assim como fala aqui nesse versículo, de que Deus andava com Josué lado a lado. Mas se Josué não buscasse, se Josué não chamasse, Deus não podia fazer nada. Sabe? Então Deus quer ouvir da gente, a gente buscar Ele, a gente ter um compromisso, a gente ter um relacionamento, a gente ter um carinho, né? Então, eu deixo essa palavra para vocês hoje, que a gente possa, assim como Josué, lutar nossas batalhas diariamente, firmemente, né? Mas focado, confiante em Deus, com a fé sempre firme. Porque é muito difícil pra gente. Na minha família eu falo, tá aqui com vocês. A gente largou anos de igreja, a gente largou anos de amizades, a gente largou anos, muitas coisas, né? Até a questão da distância. Algo muito mais perto da gente ir para onde a gente estava do que estar aqui com vocês. Mas é uma batalha que Deus tem que lutar do nosso lado, e a gente tem que buscar isso, para que Deus lute com a gente, sabe? Então está sendo uma batalha lutada por nós quatro, tá aqui com vocês, sabe? Então o tempo todo Deus está com a gente, mas Deus também quer que a gente busque. Então são batalhas que a gente luta diariamente. Vocês sabem qual batalha vocês lutam individual. Eu luto uma batalha pela minha saúde, luto uma batalha com a minha família, para converter a minha família, luto uma batalha, sei lá, com alguém da minha família, no meu trabalho. Todo dia alguém luta por alguma coisa. Alguém passa por alguma batalha. Se você não passa, está errado, né? Mas todo dia nós temos batalhas, temos leões para lutar. Mas a gente tem que entender que, além da nossa força, a gente tem que lutar com a força de Deus, né? Então, para que a gente venha ter um relacionamento com Deus, para pedir isso todos os dias. Deus me dá forças, né? Me dá vontade, me dá permanece a minha fé ali firme, ó, né? Não deixa minha luz apagar, né? Não deixa meu azeite derramar, não deixa meu azeite acabar, né? Então, para que a gente venha pedir isso todos os dias, ter um relacionamento com Deus assim como Josué tinha. Assim como eu contei para vocês, Josué não nasceu um líder, mas Josué ele é auxiliar de Moisés. Ele andava ali lado a lado com Moisés o tempo todo. E um dia ele foi ungido para ser um líder. E ele se tornou um líder abençoado, que conquistou a terra de Jericó, que conquistou a terra prometida, e que a gente fala sobre ele até hoje. Então que a gente possa tomar o exemplo de Josué para nós, e possamos ser um Josué. Pessoas que no futuro falem da gente, que conquistamos coisas grandes, mas não por mérito nosso, mas de Deus. Amém? Nunca por mérito seu pessoal, individual, mas como homem de Deus, como homem fiel, um homem leal a Deus, uma mulher leal a Deus. Então que a gente venha buscar isso todos os dias. Amém? Queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. A Bíblia fala que Josué passou por muitas dificuldades, muitos momentos que para ele parecia impossível, muitas batalhas que para ele parecia impossível, mas que ele lembrava que ele tinha um Deus, e não é o Deus do possível, mas é o Deus do impossível. Então que essas batalhas ele não precisava lutar sozinho, mas Deus que lutaria com ele. Deus lutaria lado a lado com ele o tempo todo. Então não tinha por que ele sentir medo, ele sentir pavor, ele desistir. Mas Deus estava com ele o tempo todo. E ele sempre lembrava que Deus falava: esforça-te e tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, não temas, não tenha medo, eu estou com você. Josué foi um homem vencedor, um guerreiro vencedor, campeão de tantas coisas, tantas batalhas, tantos desafios, e que em momento algum deixou a sua fé se abalar. Em momento algum ele deixou a fé dele de lado com medo. Não. Mas ele sempre se manteve firme na palavra do Senhor. Ele sempre se alimentava da palavra do Senhor. Então que possamos, assim como Josué, alimentar o nosso coração, a nossa alma da palavra do Pai.
para que possamos, assim como Josué, manter a nossa fé firme na presença do Senhor. Estão as felizes. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta.